E se o pecado do orgulho adentrasse no universo onde os mares são mais perigosos que terra firme? Hoje você vai ver Escanor, um dos 7 pecados capitais, iniciando sua aventura no universo de One Piece. O experimento funciona assim: Escanor vai duelar com oponentes do nível mais baixo até o mais alto. Ele começa com o vice-almirante e só para quando chegar ao nível de Yonkou. Para manter essa análise honesta, vamos escolher personagens intermediários ou os mais fracos de cada nível. Afinal, se ele vence o mais fraco daquele patamar, ele prova que alcança o nível. E um detalhe importante, em One Piece, títulos como Yonkou, Shichibukai também envolvem influência entre personagens, cuja fama pesa mais que a força. Como Bug, não serão parâmetros aqui. Então, vamos começar pelos feitos do nosso combatente. Força. Medir a força do Escanor não é simples, porque ela cresce no decorrer do dia. Mas a obra nos entrega uma referência. O martelo Gideon da Diana pesa cerca de 2.200 libras, ou 1 tonelada. E é dito que o machado Hita do Escanor é muitas vezes mais pesado que o martelo de Diana, por isso eu considero algo em torno de 3 a 10 toneladas. Agora, entre um comparativo pesado, Galland, um personagem com 4 metros de altura, rebatia bolas de rocha de 3,5 metros de altura, algo em torno de 50 toneladas se formos considerar a densidade do granito, considerando que ele conseguia rebater essa bola com facilidade, mas não tinha força para erguer o Hita. E o que Escanor fez de manhã? Ele ergue com extrema facilidade. Velocidade. Escanor conseguia atacar Estarossa e se deslocar para a frente dele sem nenhuma dificuldade. E mesmo ainda contido, Escanor era capaz de esquivar de ataques do Ludociel, era líder dos arcanjos e possui a graça Flash, movendo-se na velocidade da luz ou próxima a ela. Resistência. No início do dia, Escanor já aguentava ataques de Galland em sua forma Critical Over. O poder de Galland nessa forma era de 40.000. Os ataques de Galland já destruíam um amontoado de montanhas, e ao colidir com Escanor, causou apenas um corte superficial. E mais, Escanor também aguenta socos do Rei Demônio, na forma The One, e contra-atacava como se nada tivesse acontecido. Inteligência. Escanor pode não parecer inteligente, porque na maioria das vezes ele resolve tudo na força bruta, e isso combina com a origem do seu orgulho. Mas quando a noite toma conta, ele não pode depender do nível de poder do dia. No festival de luta, organizado pelos membros dos 10 mandamentos, Escanor usa o Hita para liberar o poder armazenado do machado. Ele finge que vai atacar o Golter, mas o objetivo real era atingir Drowly e Gloxinia, que estavam escondidos assistindo a luta, nocauteando 2 mandamentos com um único golpe surpresa. Sunshine. Sunshine é a graça divina do sol, um poder único concedido ao Escanor, que o torna imensamente poderoso durante o dia. Ele atinge seu auge ao meio-dia com habilidades que permitem criar e manipular sóis, e com a sua forma invencível The One. Mas quando o sol se põe, Escanor volta para sua forma humana normal, e o Hita, seu tesouro sagrado, absorve e armazena o calor imenso do corpo do Escanor durante o dia, permitindo liberar esse poder de forma devastadora e até assumir sua forma de poder total ou parcial à noite. Agora que o combatente está apresentado, vamos iniciar o experimento. Escanor versus vice-almirante Vergo. Vergo é um oponente excelente para Escanor, porque confia muito no Haki. Cobrindo todo o corpo, Vergo é tático e calculista, o que configurou posteriormente como chefe do G5. Vergo derrotou o Smoker, outro vice-almirante, com extrema facilidade. O Smoker tem uma Akuma no Mi do tipo Lugia e possuía o Haki do armamento. Mesmo assim, não foi capaz de parar Vergo. Smoker só foi salvo porque Trafalgar Law entrou no caminho e com muito esforço. No final, Law derrota Vergo com um ataque capaz de partir uma montanha ao meio. Mas aqui vem o ponto. Escanor, às 8 da manhã, já tinha força para aguentar um ataque de no mínimo 3 vezes a capacidade do que Law repeliu. O ataque que Escanor recebeu partiu 3 montanhas ao meio e fez apenas um corte superficial, mostrando que Escanor está além de um Haki do armamento convencional. Escanor passa por esse nível garantindo seu posto como vice-almirante. Escanor versus Shichibukai, Gekomoria. Os Shichibukai são lordes do mares,
piratas que fizeram um acordo com a marinha para combater outros piratas, ganhando perdão ou imunidade pelos seus crimes. Gecko Moria entra nessa aliança. Moria é tão forte que, quando mais jovem, já travou uma batalha contra Kaido, mas aqui vamos usar a versão dele como Shichibukai. Moria comeu a Keiji Keiji no Mi, a fruta das sombras. Com ela, Moria pode cortar e roubar a sombra de qualquer pessoa viva. Quem tem a sombra roubada e foi exposto à luz do sol, vira cinzas. Ele pode criar zumbis com as sombras que receberão suas ordens, ou manipular sombras, inclusive a sua. Moria não é um combatente direto e usa de seus exércitos para auxiliar ou neutralizar inimigos. Para roubar a sombra do Scanor, ele precisaria imobilizar o Scanor, e isso seria bem difícil. Scanor, às 8 horas, já aguentava ataques que destruíam montanhas, e se Moria tenta alongar esse combate, ele só piora o próprio destino. Scanor já libera calor suficiente para derreter armaduras de soldado. E mais, Scanor pode criar um sol cruel, o mesmo usado contra Starossa para apagar a escuridão e quebrar a vantagem do Moria. Scanor tem muito mais vantagens físicas e de puro poder. Dito isso, Scanor garante mais um nível, conquistando o nível Shichibukai. Scanor versus comandante de Yonkou, Jack. Jack é um dos 3 comandantes de Kaido, conhecido por ser um verdadeiro tanque de guerra. Ele tem força bruta, haki e resistência absurda. Jack é usuário de uma Zoan ancestral, Mamute, o que aumenta drasticamente o corpo, impacto e durabilidade. Jack consegue manter o combate por tempo prolongado, como no confronto contra os Mink, que durou 5 dias. Jack teve papel central na destruição da cidade dos Mink. Ele foi capaz de afundar 2 dos 4 navios de guerra da marinha que faziam parte da comitiva do Doflamingo, mas não era páreo para toda a frota, carregando o almirante Fujitora e os ex-almirantes da frota Sengoku. Jack também foi capaz de manter-se consciente debaixo d'água por um bom tempo depois de receber um ataque de Zunisha. Do outro lado, Scanor, às 8 horas, já aguentava ataques em escalas de montanha, com danos mínimos. Às 10, ele já emana calor suficiente para derreter armaduras. Ele já tem velocidade o bastante para derrotar o Jack antes que o Jack sequer entenda o que atingiu. Portanto, Scanor derrotaria Jack cedo ou mais tarde, ou na sua forma normal, ou até chegar na forma The One. Seus ataques têm pressão suficiente para neutralizar o haki do armamento do Jack. Portanto, Scanor garante seu 3º level, chegando ao comandante de Yonkou. Scanor versus Almirante Fujitora. Fujitora é um almirante muito perigoso para Scanor, porque não depende só de trocação. Com Azushi Zushi no Mi, a fruta da gravidade, ele canaliza a gravidade pela espada, aumenta a gravidade para esmagar o oponente no chão, puxa e empurra tudo ao redor, e até traz um imenso meteoro mostrando a escala de poder destrutivo. Fujitora foi um dos personagens responsáveis pela derrota do comandante Jack, e foi capaz de defender ataques do Zoro, Sabo e Luffy sem aparentar nenhum esforço. E os golpes do Luffy eram fortes, pesados e ainda embutidos com haki. Fujitora tem o haki do armamento e o haki da observação, confirmados, mas não sabemos se ele possui o haki do rei. Agora, sobre a esgrima, Scanor já enfrentou especialistas que, em questão de espada, podem ser tratados como superiores até os olhos de Gavião. O anime apresenta Zeldris como o melhor espadachim do reino demoníaco e Ludociel como o mais rápido espadachim do clã das deusas. Scanor conseguia derrotar Zeldris na forma The One e se esquivar com facilidade de ataques do Ludociel, ou seja, a esgrima de Fujitora para Scanor seria apenas mais um dia normal. A gravidade poderia causar dor de cabeça por alguns instantes, mas se Luffy no Gear Second já conseguir lutar contra a gravidade do Fujitora, o Scanor simplesmente caminharia como se estivesse com um peso nas costas. Dito isso, o Scanor tem inúmeras chances para finalizar a Fujitora, seja na força, seja criando e manipulando sóis. Portanto, Scanor garante o nível de almirante e parte para a próxima fase. Guarde na memória antes de morrer. Scanor versus Yonkou. Big Mom. Big Mom é uma calamidade no mundo de One Piece. Ela tem força para dominar o comandante de Yonkou sem utilizar haki, apenas na base da força bruta. Ataques que são apenas reforçados com o haki do armamento não são capazes de ferir Charlotte Lilin. Ela resiste a ataques de canhão e armaduras perfurantes.
ela resistiu ao Queen, caindo de cabeça com todo o peso da forma Brachiosauro e não sofreu danos significativos. Big Mom empata em força com Kaido, colidindo Haki no alto de Onigashima, e ela é detentora dos 3 tipos de Haki. O Haki dela é tão forte que Law diz que não consegue movê-la no Room por causa do Haki. O Haki do rei dela pode causar danos internos, sendo uma arma excelente contra adversários de resistência extrema. E Big Mom ainda tem a Soro no Mi. Pode puxar a alma e roubar tempo de vida se a vítima sentir medo, parcial ou total. E usa almas para criar armas poderosas que auxiliam no combate ou na regeneração. Escanor já lutou com divindades, cuja simples presença era capaz de colapsar o planeta. Na forma The One Ultimate, o ápice do Escanor, ele era capaz de superar o Rei Demônio. Escanor, na forma The One, já foi capaz de derrotar Meliodas e Zeldris com parte do poder do Rei Demônio. Dessa forma, Escanor é reconhecido como a verdadeira forma do poder. Big Mom, no seu Haki do Rei, teria força para causar danos internos no Escanor, mas não dá para afirmar o quão forte seria o impacto. No universo de Nanatsu no Taizai, Deriere aplica o combo Star, habilidade que aumenta 200.000 libras a cada soco subsequente, desferindo 54 socos no Meliodas, com o último golpe chegando a 4.808 toneladas, ou 129.818 toneladas. Seria como o peso de 325 aviões Boeing colidindo com o alvo. Dessa forma, Deriere tinha a fração do poder do Rei Demônio, e se Escanor já era forte antes do meio-dia, na forma The One ele conseguia empatar com o Rei dos Demônios. Big Mom até poderia tentar usar o poder da Akuma no Mi, mas isso não funcionaria com Escanor, pois o orgulho dele é tão grande que ele é incapaz de sentir medo. Dito isso, concluo que Escanor teria a força para parar Big Mom, possivelmente antes do meio-dia e com folga. Escanor acaba de se tornar nível Yonkou. E aí pessoal, o que achou do vídeo? Discorda? Concorda? Comenta aí. Nesse experimento eu acredito que nenhum personagem conseguiu levar Escanor até o fim do dia, onde ele fica mais fraco. A realidade é que Escanor é muito mais forte do que parece, e agora você viu isso na prática. Eu vou ficando por aqui, até breve.